né? E eu estou aqui agora com o Osmar, que é o presidente do grupo Gazin, que não mediu o esporte, está aqui junto com a gente, formado em administração, e podia estar em casa tranquilo, com a esposa, com a família, né, com os filhos, mas está aqui para quê? Para falarmos, né, da Gazin, do grupo Gazin que mais cresce no Brasil. É um orgulho ter a Gazin Douradina e Umuarama na região noroeste do Paraná, um orgulho para o Paraná, um orgulho para o Brasil. A gente vê, né, que ali eu vou lá sempre, as pessoas trabalham motivadas, né, trabalham animado, tudo alegre, tudo feliz, né, são os heróis, né, os verdadeiros heróis que trabalham num só pensamento, que é o crescimento da empresa, né, Osmar? Osmar, seja bem-vindo, Domingão Zé Léo, né, bom dia. Bom dia, Zé Léo, bom dia aos ouvintes da Ilustrada FM. Primeiro aí, desejar um bom domingo a todos, acho que é um prazer estar aqui. O prazer é meu, viu, Osmar? Falando com você. Eu já havia prometido isso há algum tempo. É verdade. Mas a correria, né, do dia a dia acaba nos prorrogando aí. Verdade. E eu estou feliz de estar aqui hoje, de você dar essa oportunidade aí de falar com teus ouvintes, especialmente aos ouvintes de Douradina, aos Verdade. nossos funcionários aí de Douradina e aos nossos clientes na região aqui do Mato Grosso do Sul, do Paraná, Santa Catarina e outras regiões do Brasil. Verdade, que né? nós atendemos e que as pessoas confiam em nós e que de repente estão com seus rádios ligados aí nessa manhã de domingo. Verdade. Nos ouvindo. E espero responder tuas perguntas, espero contribuir de alguma forma com a comunidade de uma forma geral. E a Gazin já faz esse serviço e meu papel é isso também. Verdade, Osmar, que fico feliz também, tá, Osmar? Tanto tempo que eu falo, Osmar, vai lá um dia de domingão para conversarmos, né? O outro presidente, que era o Mário Gazin, já veio aqui várias vezes, né? Eu tenho uma admiração muito grande pro Mário Gazin, o Rubão, né? O Jaime, o Jair, o Dóia, menino de ouro, né? Isso. E o Paulinho Abari, o Capu, o Melancia, enfim, ele tem uma amizade muito grande ali. Eu fico feliz quando eu vejo o grupo Gazin crescendo, sabe? A gente fica feliz porque é aqui pertinho de nós, né, na região de Umuarama, região noroeste do Paraná, e a gente vê com orgulho o Gazin ser falado no Brasil inteiro, em todas as redes de televisões, né? Então a gente fica muito feliz. Eu queria falar para você, assim, a gente vê o crescimento do Grupo Gazin, hoje é a quinta no Brasil, né, para se trabalhar. Baseado no que o Grupo Gazin cresce assim, tão disparadamente, Osmar? Bom, você tem alguns princípios e a Gazin tem seus valores que ela defende ao longo da vida dela. O Mário, quando começou junto com o seu Jair, junto com o seu Rubens, com o Dóia, com o João e com a família, lá em 1966, ele sempre, o Mário e os irmãos prezaram pela continuidade da empresa. Às vezes a gente tem empresário que monta a empresa para viver alguns anos e depois vai ver o que é que faz. Ele sempre pensou na empresa dele durante muitos anos e é uma pessoa que acredita muito na equipe dele, nos seus profissionais, nos seus funcionários. Mário sempre forçou para que a gente estudasse. Eu mesmo tenho o conhecimento que eu tenho hoje graças ao incentivo dele. Ao incentivo, cobrança. Então ele sempre apoiou isso. Ele foi uma pessoa que sempre buscou conhecimento em vários lugares, não só do Brasil, mas do mundo. Eu aprendi muito com isso, eu aprendi com essa disciplina dele. Então ele apoia o funcionário, ele acha que o funcionário tem uma boa qualidade, um bom conhecimento, vai levar isso para a comunidade, vai melhorar o atendimento dos clientes, vai melhorar a produtividade da companhia. Então a Gazin, ela cresceu, primeiro, fundamentado na qualidade dos teus funcionários, apoiando esses funcionários. Segundo, ela é muito voltada para o cliente. Eu vi uma frase que tem ali na tua parede do Sam Walton, que ele diz que o chefe de uma empresa são os clientes. É verdade. Ele pode matar do presidente a faxineira
levando o dinheiro para comprar em outro lugar. E ele mata a empresa com todo mundo. E isso é muito verdadeiro. E uma outra coisa que durante esses 48 anos aí que a Gazin completa agora em 2014, Mário foi sempre cuidadoso junto com os seus irmãos e com os outros funcionários mais antigos, já que eu não sou tão velho assim de Gazin. Ele cuidou muito dos parceiros que ele tem, ele cuidou muito do crédito que ele tem, ele cuidou muito do dinheiro que ele ganhou, ele reinvestiu isso dentro da companhia. Ele não permite que se tira muito dinheiro para os irmãos ficar muito ricos, né? Ele quer que os irmãos trabalhem, e isso ajuda a empresa a ir muito rica. Então, quando você direciona foco para o teu cliente, direciona foco para o teu funcionário, você direciona foco para a tua estabilidade econômica financeira, isso é o que leva uma empresa para o caminho que a Gazin tem trilhado aí durante esses 48 anos. E acho que ele preparou bem, ele não preparou o Osmar só, ele preparou uma grande equipe, muitas pessoas que eu tenho o privilégio de estar trabalhando junto comigo aí, não vou nominar nome aqui porque vou deixar um ou outro para trás aí, depois eles podem ficar tristes, mas eu diria que uma das coisas que eu encontrei espetacular na Gazin foi a equipe que o Mário e seus irmãos, ao longo desses anos, e as outras pessoas que trabalharam no passado, ajudou a construir. E às vezes a empresa tem foco só para o resultado, ela tem foco para o lucro, ou em outros momentos ela tem o foco para a venda, e ela deixa de ter foco naquilo que é principal, que é os clientes. A gente precisa pensar muito nisso. E quem atende os clientes, que são nossos funcionários. A Gazin está em vários estados brasileiros. Nós temos operações aí, loja a 3.500 quilômetros longe da nossa matriz. Nossa Senhora, longe. É longe. Às vezes a gente passa 1 ano, 2 anos sem visitar essas lojas. E são nossos gerentes, nossos funcionários que têm que cuidar disso como se fosse dele. Então não tem jeito se você não cuidar dessas pessoas, não preparar elas, não treinar. Então essas são as diretrizes que a gente tem. Prioridades, né? As prioridades que a gente vai continuar cuidando disso aí nos próximos anos. Osmar, hoje quantas lojas de moda vocês têm em vários estados? Em quantos estados também vocês estão presentes hoje? A Gazin tem hoje funcionando 206 lojas. Nós temos uma loja no Paraná, que é Douradina. Verdade. É a loja da nossa matriz. Nós temos loja no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, Rondônia, Acre. Nós temos 2 lojas no estado do Amazonas, são 2 cidades que ficam vizinhas da onde nós temos loja, no estado de Rondônia e do Acre. E nós começamos a operar há 2 anos no estado do Pará. Hoje nós já temos 17 lojas no estado do Pará. É um estado que a gente deve continuar expandindo, e a gente tem mais 4 lojas já trabalhando para abrir até o final do ano. A gente deve fechar então com 211 lojas. Nossa. Já aproveitando a tua pergunta, certo. Algumas pessoas perguntam por que a Gazin não tem loja no perguntar. Não tem loja no Paraná. Eu perguntei para o seu Mário também. Então, como a Gazin atua no varejo, na indústria, no atacado, eu sei disso. Nós temos um respeito muito grande pelos nossos clientes lojistas, pelos nossos parceiros. A gente acha injusto eu ter um cliente lá em Perobal e eu ir lá e abrir uma loja do lado dele. Verdade. Então, nós decidimos isso alguns anos atrás, e nós vamos atuar no varejo nos estados que nós estamos hoje, que é esses estados que eu falei para você. Certo. E nos outros estados do Brasil nós vamos operar com atacado, que nós já temos aí há 18, 19 anos, e mais as indústrias. Então, a gente vai mais uma vez, em respeito ao nosso cliente, nós não vamos concorrer com eles. Tá. Osmar, quais são os produtos que a Gazin oferece hoje no mercado? Bom, na linha de indústria nós nós fabricamos colchões, que é o e estofados, né? Colchões Gazin, estofados Gazin. Gazin hoje tem 5 fábricas no Brasil. Nós temos uma fábrica em Douradina, nós temos uma fábrica no Rio Grande do Sul, nós temos uma fábrica na Bahia. Acho que uma no Paraguai? No Paraguai ainda não, mas nós temos uma no Mato Grosso, e Rondônia. Então são 5 fábricas onde nós produzimos os colchões e produzimos os estofados.
Certo. No varejo, nós vendemos o que a maioria dos varejos vende, que é a linha de móveis, e eletrônicos, celular, informática. E no atacado é direcionado a eletroeletrônico. Então, as pessoas que têm uma loja que não conseguem comprar da indústria, o atacado da Gazin pode ser uma possibilidade dele se abastecer desse produto, comprando 1, 2 ou 3. E a gente atende hoje todos os estados brasileiros. Que bom, né? Todos os estados ele vende, o atacado vende, né? A gente vende em todos os estados e a gente tem depósitos espalhados pelo Brasil para poder atender não só nossas lojas, mas atender os nossos clientes lojistas também com mais rapidez. São distribuidoras, né? São depósitos, né? São distribuição. Que vai distribuir, né? Então a gente tem hoje no Rio Grande do Sul, tem no Paraná, tem em São Paulo, tem no Espírito Santo, tem na Bahia, tem na Paraíba, tem no Tocantins, tem no Acre, no Rondônia, no Mato Grosso. E agora, a partir do mês que vem, a gente está fazendo um estudo para abrir um novo centro de distribuição que falta, que é no estado, que é no Centro-Oeste, no estado de Goiás. Beleza. Para você que está ligando agora no Domingão, estamos entrevistando o presidente do Grupo Gazin, o Osmar, que está aqui junto com o Zé Léo. E eu quero dar um alô para você que está ouvindo. Zé Léo, você que quer comprar seu carro, seus sonhos, você pode ir lá na Pipal de Umuarama e você vai comprar o novo Uno Vivace 2 portas com uma entrada de 10.444, mais 48 vezes de R$ 457. Então você aproveita, são taxas, né, de 0,99% ao mês. Está lá o Marcelo com toda a equipe para atender você com muito carinho. E a Brahma também, a cerveja dos grandes eventos, para você que está ligado com o Zé Léo, vai ter várias festas na região, tem festa também no Jardim Córrego Longe, né? Lá em outubro, e você não pode deixar de tomar a Brahma, que é a cerveja dos grandes eventos, tomar com moderação. Se for dirigir, não tome, sai aí, né, com álcool na cabeça, e aí, né, sabe que sofre grandes acidentes que acontecem hoje nas rodovias, também na cidade, são devido ao álcool. Então, se você for beber, dá para a esposa ou para um amigo beber, tá bom? São os cuidados que a Brahma tem com você. Também há um crédito que você aposentar, né, pensionistas do INSS, funcionários públicos municipais, estaduais e federais, também empresa pessoal, você pode falar com a Umucred, financiamento de automóveis e também motos e imóveis, certinho? Umucred, você pode ligar no 3622-5958, a Vera está lá, né, o Celso com toda a equipe para atender você com muito carinho, tá certo? Deixa eu mandar um abração para a Elisângela e a Aline que está ouvindo o Zé Léo, né, e a Natália também, lá no Sonho Meu. Um abraço. Osmar, a gente sabe que, né, todas as empresas hoje também têm as suas dificuldades, né? A gente vê também que hoje o Grupo Gazin, né, que esse crescimento aí também tem uns cuidados, né, para manter sempre esse crescimento. Quais os cuidados que vocês têm assim para que a Gazin sempre cresça, Osmar, cada dia mais no país? Uma coisa que nós cuidamos muito é do equilíbrio, que entre a possibilidade que o mercado nos dá de crescer e que nós realmente podemos crescer. Porque em alguns momentos você tem uma economia favorável, que ela pode crescer 15, 20, 30% no ano, mas você não sabe se o teu dinheiro dá para você financiar isso. Então, oportunidade de crescimento versus possibilidade de você financiar esse crescimento, ela pode ser ela transformar numa dificuldade. E assim, ao longo da minha vida eu tenho visto muito mais empresas deixarem de existir por excesso de oportunidade do que pela falta. Porque quando nós temos falta de oportunidade, nós cuidamos mais onde nós botamos nosso dinheiro, nós cuidamos mais do nosso patrimônio. Quando você tem uma economia crescendo muito e que tem muitas oportunidades, nós só olhamos para a oportunidade e não cuidamos do nosso caixa, né? Então, a gente cuida muito disso. Quando nós vamos nos planejar o próximo ano, nós não olhamos o que o mercado nos proporciona de crescer, mas nós olhamos muito mais o que o nosso patrimônio, o que o nosso dinheiro, né, o que a gente tem de disponibilidade de crédito dá para fazer. Então uma empresa não cresce só com o dinheiro dela, ela cresce com estrutura, né? Com estrutura e com capital de terceiro, de fornecedor, de banco, escambau. Mas a gente precisa pagar. Se a gente toma um dinheiro emprestado, a gente sabe que tem que devolver o capital, mais os juros.
Então a gente precisa saber se aquele dinheiro que a gente vai tomar emprestado de alguém vai nos dar resultado, se vai pagar a conta. Então, nós temos alguns limites de endividamento dentro da companhia que a gente, o sócio permite, que faz, não é o Osmar que decide isso. Eu sou um gestor do negócio. Certo. Mas quem decide isso, o quanto que vai se endividar, qual risco vai correr, são os sócios da companhia. Então a gente senta junto a cada final de ano e decide o que vai fazer. Mas a Gazin tem crescido aí em torno de 15% a 20% nos últimos 6, 7 anos. Maravilha. Então não cresce 30 num ano e cresce 2 no outro. Então você tem custos para isso. Então a gente tem um equilíbrio bastante grande. Então quando é possível crescer 20, a gente cresce, desde que o nosso dinheiro dá para financiar. Quando é possível crescer 10, 12, a gente também cresce, mas a gente não cresce perdendo dinheiro. Afinal de contas, as companhias existem para ganhar dinheiro. Porque através do dinheiro ela faz a parte social, a parte social através de empregar pessoas, através de pagar seus impostos. Com isso você vai gerar novas oportunidades de melhoria. Então nós crescemos bem equilibrado, dentro dessa faixa de 15% a 20%. Isso nos dá a condição de financiar o nosso próprio negócio e também nos dá a condição de ser uma empresa cada vez mais sólida. Então nós não podemos pensar numa companhia que queira crescer 30%, 40% em um ano e deixar de existir daqui a 5 anos. Você não me perguntou ainda, mas a Gazin tem hoje, ela tem mais de 7 mil funcionários. Eu ia perguntar agora, no Brasil. Tá aqui. E mais de 7 mil funcionários. Mais de 7 mil funcionários. São colaboradores, né? Exatamente. Colaboram com o crescimento do grupo, né? São 7 mil famílias. Nossa Senhora. Então a gente, além de cuidar do patrimônio dos sócios da empresa, nós temos que pensar na segurança dessas 7 mil famílias. Se acontecer alguma coisa com a nossa companhia, essas pessoas vão ter problemas. Então nós pensamos muito nisso. Então quando nós vamos decidir crescer, nós olhamos direitinho para isso, para poder manter a segurança aí desses nossos colaboradores. Bom, já falando, né, Osmar, de crescimento, a Gazin apresentou, foi em junho agora, dia 15 de junho, um investimento de 39 milhões numa nova indústria de colchões, cama box, estofados e também travesseiro. O que isso significa para o Grupo Gazin? É o crescimento, né? E como que vai ser essa empresa e o que ela vai gerar, né, de empregos para quem está ouvindo nesse momento? Na verdade, nós já viemos expandindo esses investimentos. Ele já faz parte de um projeto de 3 anos, né? Na cidade de Douradina. Agora, recentemente, nós montamos uma fábrica de molas, onde nós fabricamos as molas para todos os nossos colchões que nós fabricamos. Então, nós compramos a matéria-prima, fabricamos essas molas e mandamos para as outras indústrias. Então é uma das fábricas mais modernas que tem de molas aí no Brasil. Nós temos agora, para chegar até o final do ano, mais 5 máquinas, que nós não atendemos só a Gazin, nós atendemos outros fabricantes de mola aí, de colchões do Brasil, que compram mola e que não tem as suas fábricas. Sim. A gente faz isso. E mais recentemente nós aumentamos a fábrica nossa de colchões, em 7.500 metros, em Douradina. Então nós dobramos o tamanho disso. A gente deve ter um aumento aí de faturamento nessa indústria em torno de 40% aí nos próximos 2 anos. Junto com isso você precisa empregar mais gente, você adquire mais máquinas, você emprega mais pessoas, você precisa de mais gente para administrar isso, você precisa de mais representantes comerciais para poder estar vendendo. É fácil não. Então, cresce a responsabilidade mais ainda, né? Então, você precisa comprar mais caminhões aí para poder transportar isso e você vai gerando emprego. Esse investimento, ele tem um prazo até 2018. Parte desse investimento já foi feito nos últimos 2, 3 anos e a gente continua fazendo esses investimentos aí nos próximos 3 anos, não só em Douradina, mas em outras
cidades também. Douradina nós construímos, nós refizemos um novo escritório para a área do departamento de crédito e cobrança. A área de compras está num outro prédio também novo que nós refizemos. Nós aumentamos a área do televendas, que é do atacado, em mais 700 metros aí, do final do ano para cá. Então são mais gente empregada. Douradina hoje tem 7 mil e poucos habitantes, aí quase 8 mil. E a Gazin tem 1.500 funcionários praticamente numa cidade desse tamanho. Então você vai... Quase 1.500. 1.500 funcionários, só em Douradina? Só em Douradina. Então é uma cidade com menos de 8 mil habitantes e uma única empresa emprega aí quase 1.500 habitantes. Então a empresa não deixa de crescer, todo ano cresce um pouquinho e a gente espera que continue nesse ritmo. Uma empresa como o Grupo Gazin recebe algum apoio assim, da esfera federal, da esfera estadual, da esfera municipal? Você recebe, Douradina a gente não recebe incentivos, né, porque a gente já estava com a estrutura toda pronta. Mas quando você monta uma indústria em um estado, você tem apoio do estado, principalmente, né? Você às vezes ganha terreno, né? Você ganha estrutura de energia, terraplanagem. Nós não temos muita paciência para esperar a paciência que os órgãos públicos têm, mas tem lugares que não tem jeito, né? Se você não tiver um incentivo para isso, você não toca o teu negócio. Mas hoje existem incentivos fiscais aí para a produção, não só na área que nós atuamos, mas em todas as áreas, né? A área automobilística, a área de bens de consumo, mas também existe aí na área de colchões e algumas operações que a gente tem aí no Brasil, a gente recebe alguns incentivos aí de cada estado. Cada estado é um incentivo diferente, né? Mas a gente trabalha cada com estado isso. tem uma política diferente. Tem uma política de incentivo e eles não fazem incentivo se você não der emprego. A principal... Quanto vai gerar de emprego, já pergunta. Quanto vocês vão gerar de emprego no meu estado? Né? Quanto que você vai investir em construção, quanto que você vai investir em gerar em impostos, quantos empregos que você vai gerar. Isso está dentro de um contrato e é seguido à risca, a gente precisa cumprir. A gente tem feito isso em todas as áreas aí onde nós atuamos pelo Brasil afora. Tomar, para quem está nesse momento ouvindo o Domingão, muita gente talvez tenha vontade de começar com uma empresa. E a Gazin também começou pequenininha. E conselho que você dá para quem quer começar uma empresa, para que ela possa crescer e um dia chegar do tamanho, da dimensão do Grupo Gazin? E o que eles têm que fazer para começar, os cuidados que eles têm que ter para crescer a sua empresa? Bom, precisa começar a trabalhar. Precisa trabalhar. Primeiro começa a trabalhar. Primeiro passo. Primeiro escolhe um segmento que é promissor no mercado, né? Às vezes as pessoas começam uma organização por palpite de alguém, por alguém ganhar dinheiro naquele exato momento, mas ele não é um negócio perene. Então, acho que primeiro isso. Segundo, o investimento que tem que ser feito dentro da companhia tem que ser feito para a empresa crescer. E nós vemos muita empresa que deixa de existir no Brasil porque as pessoas montam uma empresa e elas querem se tornar a pessoa física dela muito mais rica, né? Pegando o dinheiro que é da empresa, comprando carro, comprando casa, mansão, fazendas, enfim. E o dinheiro não é aplicado no negócio. Então, um conselho, se é que eu posso dar um conselho para alguém, é que os recursos gerados em uma empresa tem que ser investido na própria dentro empresa. da empresa. Né? A segunda coisa é que o dono que vai montar um negócio de qualquer tamanho, né? Mas quem está começando um negócio tem que saber que ele vai encontrar muita dificuldade pela frente e que ele tem que encarar a dificuldade. Ele tem que estar na frente do negócio, né? Pelo menos até, eu falo, hoje o Mário Gazin se dá o privilégio de não estar na operação aí diretamente, mas mesmo assim ele visita as lojas, né?
Mesmo assim, ele visita as indústrias, ele visita os depósitos, ele visita os nossos clientes e ele quer saber o que está acontecendo com o negócio dele. Mesmo depois. Está tendo os cuidados. Ele está tendo os cuidados. Então, quem começa uma empresa, mais ainda. Né? Uma coisa que precisa tomar cuidado é com os investimentos que se faz. Né? Eu tenho visto muitas empresas passar por dificuldade financeira por as pessoas, ao invés de investir o dinheiro no capital de giro dela, ela vai lá, compra um terreno, né? Ela vai lá, constrói um prédio, ela excede em comprar estoques, ela imobiliza esse dinheiro e num determinado momento ela pega esse dinheiro dos fornecedores, né? E às vezes ela tem uma conta para pagar um belo dia e não consegue pagar naquele dia. E uma das coisas que fazem uma companhia crescer no Brasil e no mundo inteiro não é o patrimônio dela só. Eu diria que mais importante que isso é o crédito que ela goza no mercado, que ela tem. Então, para comprar do fornecedor, né, quando ela precisa o prazo. E o pequeno empresário, embora hoje a cultura do pequeno empresário mudou muito, eles têm cuidado muito disso que eu chamo que é o caixa, que é o dinheiro, mas tem muita gente que não se preocupa muito com isso. E na hora que tem o primeiro aperto lá na frente, liga para o fornecedor e pede uma prorrogação. Para segurar e aí o boleto, né? Segura o boleto, uma hora ele não paga uma duplicata, vai para o cartório, e aí você acaba tendo alguns problemas com isso. Então eu diria que a primeira coisa é que tem que estar na frente do negócio. A segunda coisa é cuidar com os investimentos onde ele imobiliza dinheiro. Né? O que é dinheiro de giro tem que estar no giro, o que é para comprar produto tem que comprar produto. E acho que a coisa mais importante que aí precisa ter, né, eu já falei no começo da nossa conversa aqui, é cuidar com a tua equipe, com os teus funcionários. Qualificar o funcionário. Investir na qualificação do funcionário. Investir, tá? Valorizar o funcionário bom. Reconhecer aquilo que o funcionário faz pela empresa. O cuidado com o cliente, que hoje tem mudado muito no Brasil o perfil das organizações quando olha para o cliente, né? Mas ainda existem muitas empresas que não se preocupam com isso. E as empresas novas começam e ela não tem a cultura de se preocupar com isso. Então eu falo assim, quando eu tenho conversa com os nossos funcionários, com os nossos colaboradores, eu digo para eles que atendam os nossos clientes como a gente gostaria de ser atendido quando nós somos clientes em outro lugar. É verdade. E a gente é muito bem atendido em um monte de lugar hoje. Mas tem empresas que deixam a desejar. Inclusive na nossa empresa, eu tenho certeza que muita gente às vezes vai e não é bem atendido. Mas a gente trabalha cada dia, a gente faz investimento, a gente treina os nossos funcionários, a gente reconhece isso para que cada dia melhore. Então, esse é um cuidado e olhar sempre de longo prazo, não olhar para uma empresa nos próximos 6 meses, 12 meses, 24 meses. Osmar, eu sei que a gente sabe que hoje a gente vê a economia do país, eu queria que você falasse um pouquinho assim, como que você vê a economia do país hoje? Bom, eu tenho falado muito nos eventos onde eu tenho participado, principalmente com os nossos funcionários. Você tem mais ou menos a minha idade. Você é mais novo que eu. Então tá bom. Você está molecão de perto do Zé. Isso. Então, mas nós que vivemos já a década de 70 e 80, e aqueles que nos ouvem, que são mais jovens, que não viveram essa época, vossos pais viveram. Então nós vivemos numa economia durante esses anos, vou tirar os últimos 10 anos, vou falar antes dos 10 anos. Certo. Em que a economia no Brasil tinha 2 anos bons, 3, aí depois tinha 2 anos ruins. E assim era o ciclo da economia no Brasil. Nos últimos 10 anos, a coisa mudou. A coisa mudou. Nós não tivemos crise no Brasil. Depois do governo do Fernando Henrique Cardoso para cá, quando nós passamos a viver sem a inflação, que era uma coisa que a gente não percebia, mas acho que era o pior mal que existia para as famílias brasileiras.
É que o salário nele no começo do mês valia 100, no final do mês valia 60. Né? Ele só podia comprar 60%. Então acho que isso, esses últimos anos aí foram muito positivos. Né? A vinda de mais de 30 milhões de pessoas que estavam no mercado que não consumia, vieram para o mercado de consumo. Então tudo isso mudou a economia brasileira para um fator positivo. Isso melhorou a vida dos brasileiros. E para o crescimento do país também. Isso vem junto. Então, agora isso me traz uma preocupação, que são alguns desequilíbrios, como nós tivemos em 2008 para 2009, nós tivemos a crise imobiliária nos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro. Foi o mundo inteiro. O Brasil se saiu bem disso. Né? Nós tivemos uma economia em 2010 crescendo 7,5%. Né? Depois nós viemos 2011 com bom crescimento, 2012 com crescimento razoável, 2013 já caiu um pouco, a economia do crescimento de 2014 já sinaliza bem menos, e com o cenário de 2015, 2016 parecido com 2014. Então, acho que é uma coisa que tem que nos preocupar. Eu não diria que ninguém tem que ficar com medo, porque eu não tenho medo do ano 2014, nem 2015, nem 2016 e nem 2020. Né? O que a gente precisa estar é preparado para o cenário que uma economia cresceu há 4 anos atrás 7,5% e hoje pode crescer 1%. Né? Ou abaixo disso aí, é o que os economistas estão falando. Então eu acho que todo mundo tem que cuidar, principalmente as pessoas que estão empregadas nesse momento. Precisa cuidar um pouquinho mais dos seus empregos do que estava cuidando há 2, 3 anos atrás. Uma pessoa que ficava desempregada, isso na minha visão, há 2, 3 anos atrás, o trabalho dela arrumar um novo emprego era atravessar a rua ou entrar no comércio vizinho, ela já arrumava emprego ali. Né? Hoje isso não está mais do mesmo jeito. Nós tivemos aí no mês de junho e julho os 2 menores níveis de pessoas empregadas nesse período dos últimos aí 15 anos. Então está se gerando, não está sendo desempregado gente, não tem gente mandada embora, mas está se empregando menos pessoas. Então isso é um cuidado que a gente precisa começar a ter, quem tem seus empregos hoje. A Gazin, nós não demitimos gente, nós não vamos demitir porque nós estamos com medo da economia, não. Mas nós nos últimos 2 meses, está indo pelo 3º, nós não contratamos ninguém. Então as pessoas que vão saindo, a gente não repõe. Então a gente não demite, mas também não contrata. E isso está acontecendo em várias empresas. O que está acontecendo com o emprego, que não tem um índice de desemprego tão grande, é que com o poder da renda das famílias brasileiras, os filhos estão começando a trabalhar mais tarde, estão ficando estudando até mais, um tempo mais, até seus 22, 23, 24, 25 anos. E isso está fazendo com que menos gente venha para o mercado de trabalho. Então isso está ajudando a nossa taxa de desemprego. Mas essas pessoas vão vir para o mercado trabalhar daqui a pouco. Então, na minha visão, a gente não tem que se preocupar muito com nenhuma crise grande, porque o mercado brasileiro de consumo interno é um grande mercado consumista. O Brasil ainda tem muita gente para entrar nessa nossa economia de consumo. O Brasil ainda, as famílias brasileiras estão menos endividadas que as famílias pelo mundo afora. Então, na minha visão, tem-se possibilidade de vender mais a crédito, mas é um momento que a gente merece cuidar. A gente vive um cenário diferente do que a gente vivia 2, 3 anos atrás. Espero que depois de 2016 a confiança do empresariado brasileiro melhore um pouco. Isso caiu nos últimos, aí 2013, 2014. Hoje as empresas, os empresários não estão tão apetitosos a investirem nesse momento.
Os bancos já não estão emprestando dinheiro Como com a era mesma antes. facilidade que era antes. Justamente. A taxa de juro, que nós tínhamos uma taxa Selic de 7,25 há um ano atrás, hoje é 11. Hoje é 11 e pouco. Então, quem vai comprar um carro hoje já não encontra facilidade de comprar a mesma coisa que tinha lá atrás. Então, são alguns cuidados que quem detém o poder do dinheiro e o poder do financiamento está cuidando. E quem detém os seus empregos precisa cuidar também. Quem detém as suas empresas sólidas precisa cuidar. Quem detém as suas empresas não tão sólidas precisa cuidar do mesmo jeito. Mas eu confio muito na economia brasileira, principalmente depois que do governo Fernando Henrique Cardoso para cá, se separou muito o que é política e o que é economia. Então, a gente tem a política correndo em uma linha e a gente tem a economia correndo na outra. Então, isso foi, acho que, um grande passo que o Brasil evoluiu. Então, você tem insegurança política num determinado momento, mas isso não causa efeito na economia. Então, acho que a credibilidade dos empresários, né, hoje é muito maior, a confiança na economia brasileira é muito maior, e isso faz uma diferença. Então, eu não me preocupo muito com se o PIB vai crescer 1%, se vai crescer 0,5%. É lógico que se crescesse 4% seria muito melhor. Tá? Mas a gente precisa sobreviver, nós temos que buscar alternativa, e existe alternativa. O Brasil ainda tem muito que crescer em competitividade internacional. Nós somos um país onde as pessoas podem melhorar a sua produtividade. Tudo que planta dá também. A gente sem falar no agronegócio. Então, né? O agronegócio é uma questão fantástica no nosso país hoje. Nós vivemos, ela segura parte da economia, e ela segura graças à produtividade do agronegócio através dos profissionais que atuam nessa área. O cara que cuida do boi, o cara que cuida do soja, que cuida do algodão, da mandioca e outras, do café e muitos outros produtos Então, o Brasil melhorou muito a sua produtividade no agronegócio. Eu não tenho dúvida que nos próximos anos nós faremos isso também na indústria, né? E no comércio e daí por diante. E depende também dos nossos políticos, né, mas no cenário político também, né, para o Brasil crescer ainda mais ainda, né? Você não acha que ainda falta um pouquinho mais os nossos políticos se dedicarem mais, né, de vestir mesmo a bandeira brasileira? Eu sempre falo, poxa, é tão bom quando você vê um político se preocupando com o crescimento do país, né, se preocupando com o desenvolvimento do nosso país. Por isso que eu sempre falo, está chegando a política. Então é hora de nós que votamos, de ver o que está acontecendo na política nacional. Se você acha que está bom, se o seu candidato que você votou está respondendo para você com trabalho, vote. Se você acha que não foi legal, não deu certo o seu candidato, tem outros políticos que estão entrando no mundo político que podem talvez fazer um trabalho diferenciado. Agora, se você acha que está bom, continua com o seu candidato. Você acha que não está, é a hora de você mudar. Mudar que jeito? Mudar votando em outra pessoa. Tem cara que fala assim, eu não vou votar, Zé Léo. Mas por que não vai votar? Você deixa de dar o voto, você deixa que o ruim fica. Nós não podemos pensar dessa maneira, nós temos que pensar no crescimento do nosso país, na geração de emprego, né, na saúde, na educação. Então tem muitos fatores que podem ser melhorados com a política mais justa, você não acha, Osmar? Na sua concepção? Eu acho que o que você falou está correto, é bem isso mesmo, e o brasileiro precisa ir para as urnas votar, não pode desistir de votar. Não deixar de existir. Porque quando nós desistimos de votar, nós desistimos do nosso país. Perfeitamente. E desistir do país é desistir de nós mesmos, porque o nosso país somos nós. E às vezes Temos que amar o nosso país, né? Porque quando nós amamos o nosso país, nós amamos nós mesmos. Porque o Brasil não é o Brasil sou eu, o Brasil é você. O Brasil é cada um dos nossos 200 milhões de brasileiros. Então, é uma pátria, é essa nação. E eu acredito nesse país, eu acredito nas pessoas que aqui vivem. Né? Nós temos que botar fé, né? Nós temos que acreditar nisso. Nós temos bons políticos no país. Né? E assim, nós temos muitos bons governantes. Temos. Brasil afora. Então, acho que é isso que você falou. O que é bom, mantenha. Mantenha. Quem não é tão bom,
deve tentar colocar pessoas boas, e eu confio nisso. E o pedido que eu faria para os nossos governantes que me ouvem aí, e eu tenho conversado com muitos governantes Brasil afora, que olhem, né, para algumas situações. Tá? Nosso país vai continuar sendo um país que vai crescer a partir da tua infraestrutura. Né? Então, acho que falta muita coisa no Brasil. Né? Falta estradas. Né, nossa, né, que judiação, né? Aeroportos. Certos estados que não têm estradas boas. Né? O pessoal sofre, mas falta segurança. Né? Falta saúde, né? Incrível o que acontece. E principalmente falta educação. Educação fortalece, né, Osmar? Fortalece todos os segmentos. Né? Uma nação, ela se cria, ela se cresce, ela se mantém através da educação do seu povo. Né? E eu digo assim, eu vejo muitos professores sem ter muita estrutura e que fazem esforços demais para manter isso. Né? Eu vejo escolas em pequenas cidades muito boas. Né? Eu vejo em algumas áreas alguns prefeitos fazendo os seus investimentos além do que pode, pensando nisso. E vejo também as pessoas que vão para a escola muito mais motivadas a aprender. Né? Mas a gente precisa não começar a estudar aos 20 anos. Eu acho que está muito mais... o nosso país vai ser muito mais fortalecido a partir da hora que nós fortalecemos o ensino fundamental. E aí o ensino fundamental não é o ensino particular, porque a gente tem boas escolas particulares e estaduais, mas a gente precisa ter não só a qualidade do ensino, mas a gente ter a possibilidade de todas as pessoas no Brasil ter acesso a isso e através disso melhorar a sua qualidade de vida, através disso melhorar a nossa nação. Então, mas eu acredito muito nos políticos brasileiros e acredito muito no nosso país, nas pessoas que aqui vivem. Certamente, meu irmão. Bom, para você que está ligando agora no Domingão Zé Léo, estamos entrevistando o presidente do Grupo Gazinho, Osmar, que está aqui junto com o Zé Léo nessa manhã de domingo. Olha, Sempre Investe Negócio, você invista com segurança no seu futuro, na Sempre Investe Negócio. A Sempre Investe oferece os melhores planos para você, né, no consórcio, né, para você que está aí comprando Zé Léo, quer fazer um consórcio. E é o único, somos os únicos a fazer lances parcelados em até 4 vezes. Tá? Então a vantagem que você tem na Sempre Investe, você pode ir lá no edifício Itália, você vai ter ali o atendimento da Rose, da Marta, que está lá para atender você, com toda a sua equipe, tá bom? E você tem o seu crédito em até 30%. Na hora que você for fazer, quando é contemplado, você pode aumentar o seu crédito em 30%, não é verdade? Então é só você ir lá na Sempre Investe Negócio aqui na capital da Missada. Também o Recanto do Peixe, uma hora que você vai no Recanto do Peixe, tá, Osmar? É muito bom lá, você curtir bons momentos ao lado da família, dos amigos, da namorada, da pessoa amada. Tem um cardápio repleto de novidades para você, deliciosos e variados pratos para se deliciar com toda a família. Então é gostoso, vai se divertir lá com seus filhos também, tá bom? Então vai lá no Recanto do Peixe, seu recanto preferido para você que está aí acompanhando o Zé Léo. Também estamos aqui em nome da Planar, Terraplanagem, tem curva de nível, né, no seu terreno, e passa o terreno, fale com a Planar, Terraplanagem, tá certo? O Pablo está lá para atender você, 9710-5583. Também a Brahma, cerveja dos grandes eventos, está junto com a gente. Também o Recanto do Peixe, também a HP Materiais Elétricos, tem ventilador de teto a R$ 95,00. Também o Posto Moarama, Posto Boa Vista e Sabiazinho, qualidade Piranga. Igual o molequinho, vai lá no Posto Piranga. Vai lá com o Manuel, o Marcos, que vai atender você com todo carinho. Osmar, vamos falar um pouquinho do social. Sei que a Gazinho né, ajuda muito no social, muitas entidades. Eu estive vendo até tempo atrás aí, o seu Rubens ajudou com a FECAM. E como que é esse trabalho social que vocês fazem no Grupo Gazinho? Não só em Moarama, como em todo o Brasil, todas as outras filiais que vocês têm. É uma empresa, Zé Léo, eu falei no começo que a gente vive para ganhar dinheiro porque você tem contas a pagar e você tem que contribuir com a sociedade. Nós temos várias entidades que a gente
atua e que a gente ajuda, uma delas é o PECAM. Mas nós temos uma escola, o Pequeno Príncipe de Curitiba. A gente todo ano faz uma doação para isso. A gente faz uma doação para a escolinha de futebol de salão aqui de Umuarama. A gente contribui com eles porque tem algumas crianças que são educadas ali. Mas a gente faz outros investimentos que é social. Nós temos hoje, eu não sei o número exato, mas perto de 300 pessoas que têm bolsa de estudo, que faz a sua universidade custeado, parte disso pela Gazin. Então a gente melhora a qualidade, o conhecimento das pessoas, automaticamente você melhora a qualidade delas, e isso não é só para a nossa empresa, porque muitas pessoas estudam, se formam e depois vão trabalhar em outras empresas, nós não penalizamos para isso. Mas nós investimos principalmente no conhecimento dos nossos funcionários. Hoje nós trazemos os nossos vendedores que são contratados no Brasil desde 2013. Todo funcionário que é contratado em qualquer área do Brasil, ele vem para a matriz, ficar 15 dias conosco, treinando. Treinamento, 15 dias. Preparado para o mercado. Preparado para o mercado e não para o mercado da Gazin. Ele vai ser preparado para a vida dele. Amanhã ele vai para um outro. Então, lógico que a gente gostaria de ajudar muito mais, mas nem sempre é possível. Você tem orçamento, você tem valores que você pode gastar. Mas a gente tem feito isso, e o nosso principal foco tem sido nos nossos funcionários. Como eu falei, no estudo, se a gente tem um problema, que um funcionário fica doente, a gente acompanha isso. Se ele precisa de uma ajuda financeira para se tratar, a gente faz isso também. Está ali ao lado dele, né? Está ali ao lado dele. Então, se nós fizermos isso bem, junto com com os nossos 7 mil funcionários, nós já estamos contribuindo bastante. Se nós continuar dando 500, 600 mil empregos a cada ano, nós estamos contribuindo com o social. O social não é só dar dinheiro. Às vezes a gente acha que uma empresa fazer social é distribuir dinheiro. Na minha visão não é isso. Não. Você fazer com que só o dinheiro, né? Que a tua empresa é mais sólida, fazer com que você prepare o teu funcionário, que você gere mais emprego, que você melhore a qualidade de vida dele, que você gere impostos, né? Nós temos lá em frente o nosso portão, quem for lá, a gente tem um impostômetro da Gazin. Eu vejo lá. Que a gente paga, está ali, o que nós recolhemos. Na verdade, não somos nós que pagamos esse imposto. Quem paga esse imposto são os consumidores que compram na nossa loja. Então são nossos clientes. E o empresário, às vezes, ele diz, eu pago muito imposto. E, na verdade, a empresa não paga imposto. Quem paga imposto é o consumidor. A gente só é um mediador disso. É pegar o imposto que o consumidor pagou e passar na íntegra para o governo. E isso voltar em benefício através de educação, de segurança, de saúde, de estradas e outra estrutura. Então, acho que você trabalhar, crescer, ter uma empresa sólida, empregar pessoas, investir para desenvolver essas pessoas, para tornar a vida delas, de seus familiares melhores, é um grande feito para a sociedade brasileira. Meu convite é que as pessoas que fazem gestão de empresas, seja do tamanho da Gazin, seja maior, seja menor, pense um pouco mais nos teus funcionários. Né? Ajude, investe um pouco mais, melhore a qualidade e produtividade dessas pessoas, que vai estar contribuindo com o social do nosso país. Esse é o meu convite que eu faria a todas as pessoas aí que têm um poder de decisão, como eu tenho aí. Porque a produtividade do funcionário vai ser outra. Ele sabe da importância que você está dando para ele. Então você que está ouvindo, é importante você investir no seu funcionário. Exatamente. É claro que a empresa quer em troca a produtividade de cada funcionário. Se você vê um funcionário produzindo bem, você vai com bons olhos. Ele pode crescer na empresa. Então você que está ouvindo, muitas vezes você arruma um bom emprego, mas depois se acomoda. Porque você não pode acontecer isso aí. Você tem que ter produtividade para a empresa. Se não você ficar acomodado naquele salário de 2.500, 3 ou 1.500, ou 4 ou 5 mil, se se acomodar, você está fazendo com que a empresa perca no trabalho. Então a empresa não pode perder. A empresa quer produtividade. Você produzindo para a empresa, se a empresa vai bem, se ela cresce, o seu emprego vai bem e você cresce na empresa também. Então, eu acho que essa é a política. Eu vejo que vocês têm uma preocupação. A preocupação de vocês é fazer com que o funcionário trabalhe motivado. Isso faz com que a empresa cresça, né, de posição. Então, falando em posição,
você sabe que a empresa de vocês, né, ela teve um desempenho fantástico aí na posição, subiu 34 posições no ranking das maiores empresas de faturamento em 2013. E 290 veio para 256. Como que você viu essa posição de vocês subir assim, pelo trabalho que vocês fazem? Isso significa que é um bom trabalho que vocês estão desenvolvendo dentro da própria empresa, né, Osmar? Isso começou em 2007, há 7 anos atrás, 8, e nós não, naquele período, nós não entrávamos entre as 500 maiores empresas do Brasil. E a primeira posição nossa foi de número 496, em 2007, e nós fizemos em 2008 um planejamento que a gente queria estar entre as 300 maiores empresas até 2015. Certo. Mas a gente conseguiu chegar antes desse tempo. E aí que nós, bom, né? Está acontecendo antecipadamente. Né? Então, aí nós refizemos isso e o nosso projeto é estar entre as 200 maiores empresas em 2019. Que beleza. Então é um projeto de longo prazo, não tem jeito de ser diferente disso. Junto com isso, a gente tem o objetivo de ser a melhor empresa para se trabalhar, também em 2019. Hoje nós somos a 5ª melhor empresa para se trabalhar. Amanhã... No varejo vocês são a primeira. No varejo no estado do Paraná. No estado do Paraná, no primeiro estado do Paraná. Então nós estamos trabalhando para ser a primeira em 2019 e amanhã nós estamos indo receber o prêmio. A gente não sabe se vai estar abaixo da 5ª melhor, se vai ser a 4ª, a 3ª, se vai ser a 10ª. Mas a gente vem trabalhando para ser a melhor empresa em 2019. E aí tem uma série de trabalho que você faz. E isso não é eu que decido. Isso não é o Mário Gazin que decide. Isso quem decide são nossos funcionários. E essa avaliação é feita pelo Great Place to Work, que é uma empresa internacional, muito reconhecida e respeitada. Nossa, essa é respeitada então, no mundo inteiro. Nós não sabemos quem é o nosso funcionário que vai ser entrevistado. Aí ele recebe o material, ele responde, ele coloca no correio e vai para esse órgão que faz essa avaliação. Então amanhã à noite nós vamos estar em São Paulo, recebendo essa notícia, ver que lugar que nós estamos. Espero que a gente venha para o 4º, para o 3º. A gente tem trabalhado muito para isso. Isso foi uma bandeira levantada pelo Mário há 8, 10 anos atrás e uma das missões que eu carrego é essa missão dele, né, de transformar essa empresa, a melhor empresa para se trabalhar. Que benção. Porque eu acho que aí a gente pode atrair melhores talentos para trabalhar conosco, a gente pode tornar essa empresa um pouco melhor para todos. Né? Então, temos esse desafio aí, temos esse trabalho e a gente não descuida disso das 7 da manhã às 8 da noite, Nossa. De segunda a segunda, de janeiro a dezembro. Esse é o papel e espero que a gente melhore aí nessa posição. Beleza. Bom, o Leozinho, filma a Karina. A Karina tem uma pergunta para falar com o Osmar, que como é jovem, né? Filha do Zé Léo, você conhecia a Karina? Já, né? Meia cantora também, meia, né? Não canta muito. Mas a Karina está aqui, ela está falando, pai, eu queria fazer uma pergunta para o Osmar, bem no final da entrevista do senhor. Então, Karina, está à disposição para você falar com o presidente da empresa e fazer a sua pergunta também, você como jovem, Karina. Bom dia. Bom dia, primeiramente bom dia aos ouvintes, bom dia Osmar. Prazer falar com você, né? Entrevistar aqui, acho que é a primeira vez do Osmar aqui aqui na Ilustrada. E eu como jovem, como meu pai já disse, gostaria de saber o que a Gazin, que é uma empresa, né, de renome nacional e internacional também, traz, né, proporciona para aquele jovem que quer ingressar no seu primeiro emprego, quer ingressar numa empresa tão grande, né, que eu tenho certeza que muita gente que está me ouvindo agora tem aquele sonho de trabalhar na Gazin, que é uma das melhores empresas aí da América Latina para se trabalhar, né? O que a Gazin traz para esse jovem no primeiro emprego? É boa a tua pergunta, tá? Essa, quando eu vou fazer uma palestra em um lugar ou outro, eles normalmente me perguntam isso. Essa pergunta, né? E eu diria para você que essa não é uma preocupação dos jovens. Né? Isso tem que ser primeiro uma preocupação dos velhos. Né? Eu estou me colocando junto com vocês, Zé Léo, porque eu tenho visto muitas pessoas comentarem que o problema nosso é a juventude que não tem responsabilidade.
E eu queria dizer o seguinte, que não é a juventude que não tem responsabilidade, a juventude tem responsabilidade. E a maior responsabilidade que tem é nossa. Nós que somos o pai. mundo não só pai, é empresário, Isso, é tudo empresário. Nós... São líderes, mas o mundo que o jovem tem hoje nas mãos, foi nós que criamos. Então é responsabilidade nossa consertar isso. Deixar o mundo melhor para eles, né? Deixar o mundo melhor para eles e deixar os jovens melhor para o mundo também, né? A gente tem que pensar nas duas coisas, mas a Gazin, a grande maioria dos nossos funcionários são jovens, menos de 30 anos. E a gente confia muito e precisa confiar nisso, porque quem vai cuidar das organizações nos próximos 20, 30 anos são os jovens de hoje. Então nós não podemos nem pensar, e nem passa pela minha cabeça de não cuidar da juventude. Eu tenho falado muito. E investir neles, né? A gente investe, coloca os jovens para estudar. Eu sei que não está fácil, porque hoje tem-se muita oportunidade de festa, né? Então é muito melhor ir para uma festa do que ir para uma escola. Estudar, né? Mas não tem jeito. A Gazin tem feito isso. Nós temos grande parte dos nossos funcionários são jovens. Eu já tenho muitos gerentes e líderes dentro da nossa empresa com pessoas menores de 30 anos. A gente tem gerentes aí com 22, 23 anos de idade. São pessoas capazes, são pessoas responsáveis, mas eu diria... Tem a mente aberta, né, para os novos conhecimentos. Às vezes aquela pessoa que está há mais tempo não quer se abrir para mudar, né? Às vezes para naquele, né, vamos dizer assim, fica estagnado, né, naquele jeito, não quer aprender mais nada, e o jovem sempre está, né, querendo aprender mais, ter mais conhecimento e pôr as suas ideias também, né, dentro da empresa. Em né? prática. O que eu ia fazer o complemento da tua fala é que hoje o mundo ele depende muito do jovem, né? Mas ele depende do cara mais experiente também. Então nós fazemos dentro da nossa empresa, é um cuidado que a gente tem, aonde a pessoa de meia idade entenda um pouco mais o jovem, porque o jovem tem energia e a gente precisa da energia do jovem. Eu não tenho a energia de um jovem de 25 anos. Nem eu também. E nem o jovem de 25 tem a experiência de um cinquentão, né? Mas a gente precisa lidar bem com isso. E dentro da Gazin a gente tem feito isso. Uma coisa que eu pediria para os jovens que estão me ouvindo aí, e que possivelmente entra no teu site amanhã depois e vai ver, é que diminua um pouco a ansiedade da juventude. Eu acho que a única coisa que a juventude tem em excesso hoje... Talvez eles aceleram demais. É a ansiedade por ficar rico muito cedo. É isso mesmo. A ansiedade por ter um cargo, poder muito cedo. E uma das coisas que eu tenho oportunidade de falar com uma pessoa de 35 anos ou 40, certo, quando eu participo de uma entrevista, que é muito raro isso, mas eu não deixo de fazer essa pergunta. Qual é o teu arrependimento que você tem na tua vida aí nos últimos 15 anos? Uhum. E normalmente eles me respondem, é ter trocado de 7, 8, 10 empregos. Então, os jovens, o que ele faz hoje? Ele trabalha 2 anos numa empresa, ele não foi promovido e às vezes ele já está na bica para ser promovido, ele troca, vai para uma outra empresa, fica mais 2 anos, não é promovido, fica mais 2 em uma outra, quando ele descobre ele tem 35 anos e ele não foi a lugar nenhum. Carimbando a carteira. Então eu diria o seguinte, que os jovens escolham uma boa empresa para se trabalhar, escolham um perfil de líder que se adapte à expectativa dele. E fora isso, ele acredita na empresa, se dedica e trabalha. Eu não tenho... Paciência também, né? Essa queda de ansiedade eu acho que vai ajudar muito os jovens. E diria o seguinte, não meça esforço para poder buscar conhecimentos. Tá? E depois de ele ter o conhecimento, ele vai saber, com o tempo e com a experiência, como é que transforma isso em resultado. Acho que o Brasil cresce nos próximos 10, 15 anos, muito. Vai ter muita oportunidade para a juventude. Não tem outro jeito. Nós vamos ter um tempo limitado dentro dos cargos que nós temos. Quem vai ter que tocar esse país e as empresas que aqui estão vão ser os jovens. Né? Então, vai dar sequência. Vai ter que dar sequência. Eles, né? E eles precisam diminuir essa ansiedade e quem está na frente desses jovens ajudar a cuidar disso. Eu acho que a gente não pode punir os jovens pelo momento que eles vivem, por isso que eu já falei, pelo mundo que nós criamos para eles. Né? E agora é responsabilidade nossa
nossa, de cada de cada líder que tem jovens sob sua responsabilidade, sob seu comando, ajudar a preparar essas pessoas. Vai ser muito difícil de acabar com a ansiedade, não vai ter jeito, porque os jovens... O mundo hoje está muito acelerado, né? Eles são rápidos, eles são ligeiros, mas precisa ser isso. Mas eu acredito muito na juventude, Zé Léo. Temos que acreditar. Estou disposto a trabalhar, eu faço treinamento pelo menos 2, 3 vezes por mês, eu falo 2 horas para as pessoas que trabalham para nós, e a grande maioria são juventude, né? São jovens aí menos de 30 anos. Incentivando eles, dizendo qual é o caminho que na minha visão eles devem seguir, contando um pouco da minha história, o que eu fiz ao longo da minha vida. Eu trabalhei, já presto serviço aí há quase 40 anos, e fui para 2 únicas empresas, nem não fui demitido da primeira. Tive a opção de vir para o Gazinho em 95, eu saí de uma empresa que eu trabalhava já há quase 20 anos para vir ali. E não me arrependo de ter ficado só em 2 empregos durante isso. Não. E espero me aposentar dentro da Gazinho também. Aí, até que eu tenha energia para isso, vou me dedicar, não sei se é 5, se é 8, se é 10, se é 15 anos, mas o dia que eu não tiver energia mais, eu vou cuidar da minha vida, vou descansar. Porque acho que trabalhei muito, e esse é o conselho que eu daria para o jovem hoje. Primeiro, estude. Segundo, cuide da ansiedade, né? Terceiro, escolha uma boa empresa, não precisa ser uma empresa grande. Hoje existe muitas pequenas empresas que são boas empresas e que vão crescer muito ao longo dos próximos anos. E aí, nada melhor do que você trabalhar para uma empresa que cresce, porque é mais fácil de você crescer. Você vai crescer junto. E procura ter um líder que você confie nele. Possa espelhar também. Que você possa confiar na visão desse líder. Esse líder. Uma pessoa que você possa dividir as tuas ideias, as tuas preocupações em alguns momentos. Eu tenho, de vez em quando eu recebo e-mail, ligação, consulta, de jovens dizer, eu estou com esse problema, o que eu faço da minha vida? E eu tiro lá 2 minutos, ou ligo de volta, ou respondo o e-mail. Então, sempre que eu posso, eu ajudo. Acho que essa é a grande responsabilidade. Eu tive bons professores na minha vida que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Então, eu tenho o compromisso de ajudá-los, as pessoas que estão próximas de mim, a progredir, melhorar a nossa organização, a Gazinho, melhorar a Douradina, melhorar o Paraná, e se puder ajudar, contribuir a melhorar o Brasil, esse é o meu papel. Que horas estão aí agora, Karina? 12h05. Tá, então já pegamos 5 minutinhos da Karina. Osmar, quero te agradecer de coração, tá? Que é difícil, pessoa como você, de tirar o seu tempo, né? Um domingo especial com a família, de vir aqui, mas eu acho que quem está em casa ouvindo gostou muito. Eu sei que tem mais coisa para a gente conversar, mas o tempo acabou, mas vai ter outras oportunidades que eu quero que você venha aqui. E eu tenho uma admiração muito grande por você, como amigo, como uma pessoa que me ensinou muito na minha vida já, você me deu muito conselho. Como o seu Mário, como o Rubão, o Dóia, o Jaime, o Jair, as pessoas que me ensinam muito, e eu tenho, né, grato a Deus primeiramente e a vocês que me ajudam muito no meu trabalho, na minha função. E tenho o prazer de ter amigos como você e como os demais lá, que é um orgulho ter nesse grupo Gazinho, que merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, da Ilustrada FM, do Jornal Baiano Ilustrado, sempre que o jornal está sempre fazendo matéria de vocês, com orgulho, né, com preocupação com a nossa região, com o futuro do nosso país. Tá? Obrigado também, Karina, pelo espaço aí, e deixo para você finalizar, para falar mais alguma coisa aí, para finalizarmos aqui essa entrevista tão boa. E desculpa também algumas coisas que eu não pude perguntar, as minhas falhas também, que eu também, né, sou pecador e tenho minhas falhas também, né, e a gente sabe que não é fácil entrevistar uma pessoa como você, da credibilidade que você tem, tá bom? Você foi muito bem, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Desejar um excelente domingo para todos que nos ouviram aqui, e eu queria só deixar registrado, como sempre faço, que uma grande empresa como a Gazinho e muitas outras, ela é construída não a partir do seu líder só, né? Mas ela é construída a partir da base, ela é construída a partir de seus funcionários, né? Então eu não sei quantos dos funcionários da Gazinho vão estar me ouvindo, né? Vão estar vendo aí no teu portal. Pode entrar no portal amanhã. Mas assim, a nossa empresa ela é construída a partir dessas pessoas.
né, das pessoas mais simples, mais humildes, que estão espalhadas pelo Brasil atendendo nossos clientes, resolvendo problemas que essas pessoas têm. E os nossos clientes também, que deve ter muito me ouvindo e vão ver aí no teu portal. Eu digo novamente, uma empresa só é construída através de gente, de teus funcionários e através dos teus clientes. Então, se eu tiver 2 agradecimentos para fazer, eu não vou fazer mais que 2, porque senão eu tenho que fazer uma leira aqui de agradecimento, mas seria aos nossos funcionários, porque tudo que a gente conseguiu, os resultados que a gente colheu durante esses 48 anos, foi graças ao trabalho de cada um dos nossos funcionários. Desde os heróis, né? Desde o Margazinho até a Dona Maria, que faz café lá em Tarauacá, no interior do Acre, né? Então essas pessoas são importantes para nós. E os nossos clientes que confiam na nossa empresa, que confiam no nosso funcionário, confiam nos nossos produtos. Enfim, acho que uma empresa é construída disso, é construída de gente. E o ser humano, eu sempre digo o seguinte, o ser humano veio no mundo para uma única coisa, para servir o outro ser humano. E a gente acha que a gente veio no mundo para ganhar dinheiro, para outras coisas. Não, a gente não veio aqui para isso, a minha concepção não é essa. A minha função é melhorar a vida de pessoas. Então, cumprir a nossa missão, né? A minha missão na Terra é essa. Enquanto eu ver as pessoas melhores de vida ao meu lado, eu tenho certeza que eu não vou ter problema. Então, desejo aí um feliz domingo para todo mundo, com muita paz, com muita saúde, que acredite na política brasileira, que acredite nesse país nosso, porque o país somos nós, né? E que a gente jamais desista dos nossos sonhos. Um grande beijo no coração de todos aí que nos ouvem aí Brasil afora.